Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaudamanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Nirupanugacharya Varyamburupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priyam Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasa Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Bom, então primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências, a poeira dos pés de lótus de Paramarada Tama Shri Guru Pada Padma Nita Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajya Kacharya Astotara Sata Sisrimado Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também ao meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nita Lila Pravista Om Vishnupada Astotara Sata Sisrimado Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, e a todos Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, todos Sridhantis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então pela misericórdia de Srila Gurudeva, de todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje para continuar a leitura do Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, capítulo 13, verso 92. Então nós começamos a ler a história de Raghunatha Bhattacharya, filho de Tapana Mishra, que decidiu se juntar a Chaitanya Mahaprabhu, abandonando todos os seus compromissos, deveres. E ele então partiu de Varanasi a caminho da Bengala. Na Bengala ele se encontrou com Ramadasa Vishwasa, que pertencia à casta Kayasta e era um dos secretários do rei. Ramadasa Vishwasa era muito entendido em todas as escrituras reveladas. Ensinava com base no famoso livro Kavya Prakasha e era conhecido como um devoto avançado e adorador de Raghunatha, que no caso é Ramachandra. Tá? Um dos nomes de Ramachandra é Raghunatha. Ramadasa renunciara a tudo e estava indo ver o Senhor Jagannatha. Durante o percurso, cantava o santo nome do Senhor Rama 24 horas por dia. Ao encontrar-se com o Raghunatha Bharta no caminho, colocou a bagagem de Raghunatha sobre a cabeça e transportou-a. Ramadasa serviu Raghunatha Bhatta de diversas maneiras, inclusive massageando-lhe as pernas. Raghunatha Bhatta hesitou um pouco em aceitar todo esse serviço. Ele disse: "És um cavalheiro respeitável, um acadêmico erudito e um devoto grandioso. Por favor, não tentes servir-me. Simplesmente me acompanha e te mostra feliz." Tá, então, Raghunatha Bhatta é um dos 6 Goswamis de Vrindavana, né? E ele, um devoto da mais alta classe, né? E o Ramadasa reconhecia nele isso, então queria servi-lo de qualquer maneira. Mas os Vaishnavas são muito humildes, e reconhecendo a posição elevada de Ramadasa,
Raghunatha Bhatta, a princípio, se recusou. Depois, não tendo mais como contornar a avidez de Ramadasa em servir, ele então acabou aceitando. Ramadasa então replicou dizendo: eu sou um Shudra, uma alma caída. É meu dever e meu princípio religioso servir a um Brahmana. Sendo assim, por favor, não fiques hesitante. Sou teu servo e, ao servir-te, meu coração fica radiante. Dessa maneira, Ramadasa carregou a bagagem de Raghunatha Bhatta e serviu sinceramente. Ele sempre cantava o santo nome do Senhor Ramachandra, dia e noite. Viajando dessa maneira, Raghunatha Bhatta logo chegou a Jagannatha Puri, onde com muita alegria encontrou-se com Chaitanya Mahaprabhu, a cujos pés de lótus ele caiu. Raghunatha Bhatta caiu reto como uma vara, jogando-se aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Então o Senhor abraçou, sabendo muito bem de quem se tratava. Raghunatha ofereceu respeitosas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu em nome de Tapana Mishra e de Chandrasekhar, e o Senhor também perguntou sobre eles. É muito bom que estejas aqui, disse o Senhor. Agora vai ver o Senhor Jagannatha de olhos de lótus. Hoje tomarás prachada aqui na minha casa. O Senhor pediu a Govinda que providenciasse acomodações para Raghunatha Bhatta, e então apresentou-o a todos os devotos, encabeçado por Swarupa Damodara. Dessa maneira, por 8 meses, Raghunatha Bhatta morou o tempo todo com Chaitanya Mahaprabhu. E devido à misericórdia do Senhor, a cada dia que passava, ele sentia felicidade transcendental cada vez maior. Periodicamente, cozinhava arroz com diversos legumes e fazia o convite para Chaitanya Mahaprabhu ir à sua casa. Raghunatha Bhatta era um cozinheiro muito habilidoso. Tudo o que ele preparava tinha o mesmíssimo gosto do néctar. Era com muita alegria que Chaitanya Mahaprabhu aceitava toda a comida que ele preparava. Depois que o Senhor se satisfazia, Raghunatha Bhatta comia os restos por ele deixados. Quando Ramadasa Vishwasa encontrou-se com Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor não lhe mostrou nenhuma misericórdia especial, embora se tratasse do primeiro encontro deles, claro. Dentro do seu coração, Ramadasa era um impersonalista, desejoso de fundir-se na existência do Senhor, e orgulhava-se muito de sua erudição. Sendo a suprema personalidade de Deus onisciente, Chaitanya Mahaprabhu pôde compreender o coração de todos, e assim sabia de todas essas coisas. Então Ramadasa Vishwasa estabeleceu residência em Jagannatha Puri e ensinou o Kavya Prakasha, a família Patanaika, que são os descendentes de Bhavananda Rai. Após 8 meses, ao despedir-se de Raghunatha Bhatta, Chaitanya Mahaprabhu proibiu peremptoriamente de casar-se. Mahaprabhu disse: não te cases. Chaitanya Mahaprabhu disse a Raghunatha Bhatta: ao voltares para casa, serve teu pai e tua mãe, que estão na velhice e são devotos, e tenta aprender o Srimad Bhagavatam com um Vaishnava puro, que entendeu quem é Deus. Chaitanya Mahaprabhu concluiu: volta novamente a Nilachala, Jagannatha Puri. Após dizer isso, o Senhor pôs suas próprias contas. Ele colocou a sua cantimala, a sua própria cantimala, tirou e colocou no pescoço de Raghunatha Bhatta. Então o Senhor abraçou e despediu-se dele. Dominado pelo amor estático, Raghunatha Bhatta pôs-se a chorar devido à iminente separação de Chaitanya Mahaprabhu. Após pedir permissão a Chaitanya Mahaprabhu e a todos os devotos, liderados por Swarupa Damodara, Raghunatha Bhatta retornou a Varanasi. Conforme as instruções de Chaitanya Mahaprabhu, ele prestou serviço a sua mãe e seu pai continuamente por 4 anos. Ele também estudava com regularidade o Srimad Bhagavatam, ouvindo um Vaishnava autorrealizado. Então seus pais morreram em Varanasi.
E ele desapegou-se. Portanto, regressou a Chaitanya Mahaprabhu, rompendo todas as relações com o lar. Como antes, Raghunatha Bhatta permaneceu o tempo todo com Chaitanya Mahaprabhu por 8 meses. Então, o Senhor deu-lhe a seguinte ordem: Meu querido Raghunatha, segue minhas instruções e vai a Vrindavana e coloca-te sob os cuidados de Rupa e Sanatana Goswami. Em Vrindavana deves cantar o mantra Hare Krishna 24 horas por dia e ler o Srimad Bhagavatam continuamente. Krishna, a suprema personalidade de Deus, muito em breve outorgar-te-á sua misericórdia. Após dizer isso, Chaitanya Mahaprabhu abraçou Raghunatha Bhatta e, graças à misericórdia do Senhor, Raghunatha ganhou vida nova ao sentir amor estático por Krishna. Houve um festival em que Chaitanya Mahaprabhu ganhou um pouco de folhas de betel, não condimentadas, e uma guirlanda de folhas de tulasi de 6 metros de comprimento, que fora usada pelo Senhor Jagannatha. Chaitanya Mahaprabhu deu a guirlanda e as folhas de betel a Raghunatha Bhatta, que aceitou-as como uma deidade adorável, conservando-as com todo carinho. Pedindo permissão a Chaitanya Mahaprabhu, Raghunatha Bhatta partiu então rumo a Vrindavana. Ao chegar lá, colocou-se sob os cuidados de Rupa e Sanatana Goswamis. Ao recitar o Srimad Bhagavatam na companhia de Rupa e Sanatana, Raghunatha Bhatta ficava tomado de amor estático por Krishna. Pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, ele experimentou os sintomas do amor estático, lágrimas, tremor e balbuciar da voz. Seus olhos encheram-se de lágrimas, e com a garganta sufocada, ele não conseguia recitar o Srimad Bhagavatam. Sua voz era tão doce quanto a do cuco, e ele recitava cada verso do Srimad Bhagavatam em 3 ou 4 tons. Dessa maneira, suas recitações eram muito doces de se ouvir. Quando recitava ou ouvia sobre a beleza e a doçura de Krishna, mergulhava em amor estático e ficava apartado de tudo. Dessa maneira, Raghunatha Bhatta rendeu-se por completo aos pés de lótus do Senhor Govinda, os quais tornaram-se sua vida e alma. Subsequentemente, Raghunatha Bhatta ordenou que seus discípulos construíssem um templo para Govinda. Ele preparou diversos ornamentos para Govinda, inclusive uma flauta e brincos com formato de tubarões. Raghunatha Bhatta negava-se a ouvir ou falar sobre qualquer coisa no mundo material. Tudo o que fazia era conversar sobre Krishna e adorar o Senhor dia e noite. Ele não escutava blasfêmia contra um Vaishnava, tampouco escutava conversas sobre o mau comportamento de um Vaishnava. Para ele, todos estavam ocupados a serviço de Krishna. Ele não via outra coisa além disso. Ao absorver-se na lembrança do Senhor Krishna, Raghunatha Bhatta Goswami pegava a guirlanda de tulasi e a prachada do Senhor Jagannatha, que Chaitanya Mahaprabhu lhe dera, juntava uma à outra e usava-as no pescoço. Acabo assim de descrever a poderosa misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, mediante a qual Raghunatha Bhatta Goswami permaneceu constantemente dominado pelo amor estático a Krishna. Neste capítulo, ventilei 3 tópicos: a visita de Jagadananda Pandita a Vrindavana, a canção que Chaitanya Mahaprabhu ouviu a Devadasi cantar no templo de Jagannatha, e como a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu fez com que Raghunatha Bhatta Goswami desenvolvesse então amor estático por Krishna. Chaitanya Mahaprabhu outorga amor estático por Krishna a todo aquele que ouve com fé e amor a descrição desses tópicos. Orando aos pés de lótus de Rupa e Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, narro Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Agora então vamos começar o capítulo 14. Que é
Chaitanya Mahaprabhu sente saudades de Krishna. Descreverei agora uma diminuta porção das atividades que Chaitanya Mahaprabhu realizou com sua mente, sua inteligência e seu corpo, ao ficar confuso devido à intensa saudade que sentia de Krishna. Todas as glórias a Chaitanya Mahaprabhu, a suprema personalidade de Deus. Todas as glórias ao Senhor Gaurachandra, a vida e a alma de seus devotos. Todas as glórias ao Senhor Nityananda, que é a própria vida de Chaitanya Mahaprabhu. Todas as glórias a Advaita Acharya, que é extremamente querido a Chaitanya Mahaprabhu. Todas as glórias a Swarupa Damodara e aos devotos, encabeçados por Srivasa Thakur. Por favor, dai-me a força para descrever o caráter de Chaitanya Mahaprabhu. A emoção de loucura transcendental manifesta por Chaitanya Mahaprabhu, ao sentir saudades de Krishna, é muito profunda e misteriosa. Mesmo que alguém seja muito avançado e erudito, não pode compreendê-la. Quem pode descrever assuntos insondáveis? Isso só é possível se Chaitanya Mahaprabhu lhe der a capacidade. Swarupa Damodara Goswami e Raghunatha Dasa Goswami registraram em seus cadernos de anotações todas essas atividades transcendentais de Chaitanya Mahaprabhu. Então, aqui no comentário, Srila Prabhupada explica o seguinte: os sentimentos transcendentais que Chaitanya Mahaprabhu manifestava ao sentir saudades de Krishna e a loucura consequente não são de forma alguma compreensíveis por uma pessoa situada na plataforma material. Não obstante, houve o florescimento de um pretenso grupo de devotos chamados Nadia Nagari, que introduziu a adoração a Vishnu Priya. Isso revela claramente quão ignorantes eles são com respeito aos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Na opinião de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, semelhante adoração é mero produto da imaginação. Introduziram-se também muitos outros métodos de adoração a Chaitanya Mahaprabhu. Porém, devotos resolutos, tais como Bhaktivinoda Thakur, rejeitaram a todos. Srila Bhaktivinoda Thakur enumerou os grupos que praticam semelhante adoração desautorizada. Quem são eles? Aulu, Baulu, Kartavaja, Nera, Dharavesha, Shani, Sahajya, Sakibek, Smarta, Jatta Gosai, Attivadi, Chudadhari, Gauranganagari. Então, Swarupa Damodara e Raghunatha Dasa Goswami testemunharam diretamente as atividades de Chaitanya Mahaprabhu e registraram em seus cadernos. Portanto, quem não recorre a esses cadernos não pode compreender as atividades de Chaitanya Mahaprabhu. Qualquer pessoa que invente algum novo método de adorar Chaitanya Mahaprabhu, de certo é incapaz de compreender os passatempos do Senhor, pois está destituída do verdadeiro processo de se aproximar do Senhor. Bom, então próximo verso. Naqueles dias, Swarupa Damodara e Raghunatha Dasa Goswami viviam com Chaitanya Mahaprabhu, ao passo que todos os outros relatores moravam longe dele. Essas duas importantes personalidades registraram cada momento das atividades de Chaitanya Mahaprabhu e em suas anotações descreveram tanto sucinta quanto pormenorizadamente. Swarupa Damodara escreveu codificações curtas, ao passo que Raghunatha Dasa escreveu descrições pormenorizadas. Passo então a descrever de maneira mais elaborada as atividades de Chaitanya Mahaprabhu, como se estivesse tentando tornar fofo o algodão comprimido. Por favor, ouve fielmente essa descrição das emoções estáticas de Chaitanya Mahaprabhu. Dessa maneira, ficareis sabendo sobre seu amor estático e, em última análise, alcançareis amor a Deus. Quando Chaitanya Mahaprabhu sentia saudades de Krishna, sua condição correspondia exatamente à condição em que ficaram as gopis em Vrindavana após a partida de Krishna para Mathura. Então esse é o ponto-chave da coisa. Então prestem bem atenção.
O sentimento de saudade e separação que Mahaprabhu sente por Krishna é o mesmo que as gopis sentiram quando Krishna foi para Mathura. Tá? Esse é o principal foco de Mahaprabhu. Por quê? Porque Krishna ele não conseguia, né, ter a compreensão plena do que é o amor das gopis enquanto ele permanecia em Vrindavana. Então ele precisou forçar essa situação da separação para então fazer com que as gopis demonstrassem esse amor que elas têm em nível máximo, tá? Então Mahaprabhu, então depois Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu para justamente experimentar, né, através de Srimati Radhika, né, esse amor, através da separação. A lamentação de Srimati Radharani, quando Uddhava visitou Vrindavana, aos poucos ficou sendo um aspecto da loucura transcendental de Chaitanya Mahaprabhu. As emoções de Srimati Radharani, após ela ver Uddhava, correspondem exatamente àquelas de Chaitanya Mahaprabhu. Ele sempre se colocava na posição dela e às vezes achava que ele era a própria Srimati Radharani. Este é o estado de loucura transcendental. Porque é difícil de se entender, quem é elevadíssimo em seu amor por Krishna fica transcendentalmente louco e suas conversas são de um alienado mental. Quando a emoção estática de enlevo progride aos poucos, ela torna-se parecida com embaraço. Então alcança-se a fase de perplexidade, que desperta a loucura transcendental. Udgurna e Chitrajalpa são duas das muitas divisões de loucura transcendental. Então tudo isso está explicado no Ujjvala Nilmani, de Rupa Goswami, né? São todos os estágios, diferentes manifestações, enfim. Certo dia, enquanto descansava, Chaitanya Mahaprabhu sonhou que via Krishna realizando sua dança da rasa. Chaitanya Mahaprabhu viu que de pé o Senhor Krishna, cujo corpo belíssimo apresenta 3 curvas, segurava sua flauta em seus lábios. Usando roupas amarelas e guirlandas de flores silvestres, ele encantava até mesmo o cupido. As gopis dançavam num círculo, no meio do qual Krishna, o filho de Nanda Maharaja, dançava com Radharani. Ao ver isso, Chaitanya Mahaprabhu, dominado pela doçura transcendental da dança da rasa, pensou: agora estou com Krishna em Vrindavana. Quando Govinda verificou que o Senhor ainda não despertara, ele então acordou. Entendendo que estivera apenas sonhando, o Senhor ficou um tanto triste. Então Mahaprabhu perdeu a sua hora, porque ele estava absorto nesse sonho da Rasa Lila. Então Govinda, né, quando percebeu que Mahaprabhu ia perder a hora, porque Mahaprabhu tinha um sadhana estrito, ele ia todos os dias ver o Mangalarati de Jagannatha lá no templo, né? Então Govinda então acabou chamando ele. Chaitanya Mahaprabhu realizou seus deveres diários, costumeiros, e na hora de sempre foi ver o Senhor Jagannatha no templo. Enquanto, por detrás da coluna de Garuda, olhava para o Senhor Jagannatha à sua frente, centenas e milhares de pessoas viam a deidade. De repente, uma mulher, incapaz de ver o Senhor Jagannatha, devido à multidão, subiu na coluna de Garuda, colocando o pé sobre o ombro de Chaitanya Mahaprabhu. Olha só a avidez dessa mulher. Ao ver isso, Govinda, o secretário pessoal de Chaitanya Mahaprabhu, apressou-se em fazê-la descer de sua posição. Contudo, Chaitanya Mahaprabhu repreendeu por isso. Chaitanya Mahaprabhu disse a Govinda: "Ó Adivasya", ou seja, homem incivilizado, não proíbas essa mulher de subir na Garuda Stamba. Deixa satisfazer-se vendo o Senhor Jagannatha. Olha que misericórdia Mahaprabhu deu para essa senhora. No entanto, ao recobrar a razão, a mulher rapidamente desceu até o chão. E ao ver Chaitanya Mahaprabhu,
imediatamente implorou perdão a seus pés de lótus. Aqui fica uma reflexão interessante. Mahaprabhu, ele não tocava em nenhuma mulher. Ele não permitia tocar em nenhuma mulher. Mas nessa lila teve o toque dessa senhora. A senhora encostou o pé, inclusive, que é uma parte extremamente, né, impura da pessoa. Deve ter alguma coisa nessa senhora de tão especial, que no caso Mahaprabhu permitiu. Então, ao ver o intenso desejo daquela mulher, Chaitanya Mahaprabhu disse: o Senhor Jagannatha não me concedeu tanto desejo, ou seja, tanta avidez quanto ela tem. Então, Chaitanya Mahaprabhu, pela avidez dela, permitiu então que ela pisasse no ombro dele. Ela concentrou todo o seu corpo, mente e vida no Senhor Jagannatha. Por isso, ela não se deu conta de que estava colocando seu pé em meus ombros. Ai de mim, quão afortunada é esta mulher! Eu oro aos seus pés que ela me favoreça com sua sede de ver o Senhor Jagannatha. Muito bem. Mahaprabhu também estava ali tendo darshan de Jagannatha, e ele via Jagannatha como o próprio Krishna. Absorvendo-se por completo nessa visão, Chaitanya Mahaprabhu assumira o estado de espírito das gopis. Tanto é que, para onde quer que ele olhasse, ele via Krishna de pé, com sua flauta em seus lábios. Então Mahaprabhu raramente via aquela imagem de Jagannatha com os olhos redondos, né, grande. Ele sempre via o próprio Krishna. Esse é o darshan de verdade. Lembra que a deidade não é aquela estátua. Ela é a personalidade que está sendo representada ali. Não diferente dessa personalidade. Então, quem tem o darshan de verdade não vê a estátua, vê a própria pessoa, né, a própria personalidade divina. Então, após ver a mulher, a consciência externa do Senhor retornou, e ele viu as formas originais das deidades do Senhor Jagannatha, de Subhadra e do Senhor Balarama. Ao ver as deidades, o Senhor Chaitanya pensava que via Krishna em Kurukshetra. Ele então pensou: será que vim para Kurukshetra? Onde está Vrindavana? O Senhor Chaitanya ficou muito agitado, como uma pessoa que acabou de perder uma joia recém-adquirida. Então, ficando muito melancólico, ele voltou para casa. Chaitanya Mahaprabhu sentou-se no chão e pôs-se a riscá-lo com suas unhas. As lágrimas que fluíam de seus olhos, como Ganges, deixavam-no cego. Chaitanya Mahaprabhu disse: encontrei Krishna, o Senhor de Vrindavana, mas perdi-o outra vez. Quem tomou meu Krishna? Então aqui no comentário, Srila Prabhupada diz o seguinte: esses sentimentos são de Srimati Radharani. Primeiro, o Senhor Chaitanya sentia-se como se o tivessem levado para Vrindavana, onde presenciou então a Rasa Lila, na qual Krishna dançava com as gopis. Então ele foi levado para Kurukshetra para ver o Senhor Jagannatha, junto com sua irmã e o seu irmão Balarama. Chaitanya Mahaprabhu perdeu Vrindavana e Krishna. Foi então que Chaitanya Mahaprabhu experimentou o Divyanmada, que é a loucura transcendental, com saudades de Krishna. Em Kurukshetra, Krishna manifesta sua opulência, ao passo que em Vrindavana está em sua posição original. Krishna não dá sequer um passo fora de Vrindavana. Portanto, Kurukshetra é menos importante para as gopis do que Vrindavana. Embora os devotos que adoram Krishna com opulência em Vaikunta talvez prefiram o Senhor Krishna em Kurukshetra junto com Subhadra e Balarama, mas as gopis desejam ver Krishna em Vrindavana, realizando a dança da raça com Srimati Radharani. Então Chaitanya Mahaprabhu ele mostrou na prática o exemplo de como podemos cultivar
os sentimentos de saudades de Krishna, manifestos por Radharani e pelas outras gopis. Muito bem. Então ele estava vendo o próprio Krishna na deidade de Jagannatha. Aquela senhora tirou a atenção dele, né, quebrou a meditação dele. Então ele voltou a ver apenas Jagannatha. Coisa rara. E isso gerou muita melancolia. Por quê? Porque ele teve a sua visão interrompida. Então ele começou a manifestar separação, saudade. Muito bem. Ao sonhar com a dança da raça, Chaitanya Mahaprabhu ficava inteiramente absorto em bem-aventurança transcendental. Mas quando seu sonho acabava, tinha a impressão de ter perdido uma joia preciosa. Dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu cantava e dançava sempre absorto na bem-aventurança da loucura transcendental. Ele satisfazia as necessidades do corpo, tais como comer e banhar-se, por uma mera questão de hábito. À noite, Chaitanya Mahaprabhu revelava a Swarupa Damodara e a Ramananda Rai os sentimentos estáticos de sua mente. Chaitanya Mahaprabhu dizia: a princípio, de alguma forma, a minha mente adquiriu o tesouro de Krishna, mas em seguida perdeu. Por isso, devido à lamentação, ela abandonou meu corpo e meu lar e aceitou os princípios religiosos de um Kapalika Yogi. Então minha mente foi para Vrindavana com os seus discípulos, que são os meus sentidos. Tendo perdido sua joia adquirida, Chaitanya Mahaprabhu ficou tomado de lamentação, lembrando-se de seus atributos. Então, agarrando os pescoços de Ramananda Rai e Swarupa Damodara Goswami, ele lamentou: ai de mim, onde está o meu senhor Hari? Onde está Hari? Enfim, inquieto, ele perdeu a paciência. Meus queridos amigos, disse ele, por favor, ouve enquanto falo sobre a doçura de Krishna. Devido a um ardente desejo dessa doçura, minha mente abandonou todos os princípios religiosos, sociais e védicos, e tal qual um yogi místico, adotou a profissão de um pedinte. O anel da Rasa Lila de Krishna, manufaturado por Shukadeva Goswami, o artífice mais auspicioso, é tão puro quanto um brinco de concha. O yogi da minha mente está usando esse brinco na orelha. De uma cabaça ele cinzelou o copo de minhas aspirações e em seus ombros colocou a sacola de minhas expectativas. Então, a imagem aqui que ele está usando é como se fosse um yogi. O yogi da minha mente usa em seu corpo sujo o surrado lençol da ansiedade, o qual está coberto de poeiras e cinzas. Suas únicas palavras são: ai de mim, Krishna. Em seu punho, ele usa 12 pulseiras de aflição e em sua cabeça o turbante da cobiça. Porque não comeu nada, ele é muito magro. O grande yogi da minha mente vive estudando a poesia e os comentários sobre os passatempos do Senhor Krishna em Vrindavana. No Srimad Bhagavatam, em outras escrituras, grandes yogis santos como Vyasadeva e Shukadeva Goswami descreveram o Senhor Krishna como a super-alma, situado além de toda a contaminação material. O yogi místico da minha mente assumiu o nome de Mahabaula e transformou em discípulos os meus 10 sentidos. Assim, minha mente foi para Vrindavana, deixando de lado o lar do meu corpo e o grande tesouro do gozo material. Então, aqui Chaitanya Mahaprabhu ele compara a sua mente, né, a um dos yogis conhecidos como Baula, né, que aceitam um mínimo de 10 discípulos. Tá? Então, por isso que ele deu o nome de Mahabaula. Tá? E ele só fez como discípulo os seus 10 sentidos.
Em Vrindavana, ele vai de porta em porta, esmolando com todos os seus discípulos. Mendiga tanto dos habitantes móveis quanto dos habitantes inertes, ou seja, cidadãos, árvores e trepadeiras. Dessa maneira, vive às custas de frutas, raízes e folhas. As gopis de Vrajabhumi sempre saboreiam o néctar dos atributos de Krishna. Sua beleza, sua doçura, seu aroma, o som de sua flauta e o contato de seu corpo. Os 5 discípulos da minha mente, a saber, os sentidos da percepção, recolhem das gopis os restos desse néctar e trazem-nos até o yogi da minha mente. Os sentidos mantêm-se vivos, comendo esses restos. Há um jardim solitário onde Krishna desfruta de seus passatempos, e num canto do pavilhão desse jardim, o yogi da minha mente pratica yoga mística, juntamente com seus discípulos. Desejando ver Krishna diretamente, esse yogi permanece acordado a noite inteira, meditando em Krishna, a super-alma que não se deixa contaminar pelos 3 modos da natureza material. Quando perdeu a associação de Krishna e ficou impossibilitada de vê-lo, minha mente tornou-se deprimida e então adotou a yoga mística. No vazio da saudade de Krishna, ela experimentou 10 transformações transcendentais. Agitada por essas transformações, minha mente fugiu, deixando meu corpo, o seu local de residência, então, vazio. Dessa maneira, entrei num transe completo. Ao sentirem saudades de Krishna, as gopis experimentaram 10 classes de transformações físicas. Esses mesmos sintomas então apareceram no corpo de Chaitanya Mahaprabhu. As 10 transformações físicas resultantes da saudade de Krishna são ansiedade, vigília, agitação mental, magreza, falta de asseio, conversa de louco, doença, loucura, ilusão e morte. Tudo isso é descrito no Ujjvala Nirmani de Srila Rupa Goswami. Aqui ele cita alguns versos muito importantes. A Prabhupada faz uma sequência de versos aqui no comentário dele. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versos. Em que ele descreve, né, o processo da Rasa Lila e também da saudade que Krishna sente que Radha sente por Krishna. Tá? Esses versos são do livro Ramsadutta. O Ramsadutta é um livro escrito por Rupa Goswami, tá? E aqui ele explica cada um desses sintomas. Eu vou ler porque esses versos são importantíssimos, tá? Para demonstrar, inclusive provar, né, para muita gente, o quão Rasika era Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E assim a gente vai se aprofundando também nesses sentimentos. Então, o primeiro verso diz o seguinte: a pedido de Akrura, Krishna e Balarama deixaram a casa de Nanda Maharaja e partiram rumo a Mathura. Foi então que a mente de Srimati Radharani entrou em colapso. Ela quase enlouqueceu devido à extrema saudade de Krishna. Ela experimentou grande dor mental e agitação, que a impeliram a afundar na especulação mental do rio da ansiedade. Ela pensava: vou morrer agora. E quando eu morrer, com certeza Krishna voltará para ver-me novamente. Mas quando os habitantes de Vrindavana lhe contarem sobre a minha morte, na certa, ele ficará muito triste. Por isso, não morrerei. É esta, então, a explicação da palavra tinta. Agora, a palavra jagra. O verso diz o seguinte: considerando-se muito desventurada, Srimati Radharani dirigiu-se à sua muito querida amiga Vishaka, dizendo: minha querida amiga,
Se eu pudesse ver Krishna em meus sonhos, de certo eu seria glorificada por essa minha grande fortuna. Mas, que posso fazer? O sono também brinca maliciosamente comigo. Na verdade, ele tornou-se meu inimigo. Portanto, desde que Krishna partiu, não consigo dormir. O próximo verso, então, descreve o próximo sintoma. Então, Radharani aqui se dirige a Lalita. Ela diz: minha querida Lalita, de rosto belo, não posso expressar como meu coração está ardendo. Ele é um grande e insondável oceano de ansiedade. Mesmo assim, desejo oferecer minhas reverências a teus pés de lótus. Que farei? Por favor, analisa a minha condição e aconselha-me sobre como posso apaziguar-me. É este o meu desejo. Próximo verso. Quando Uddhava regressou a Mathura após sua visita a Vrindavana, o Senhor Krishna perguntou-lhe sobre Radharani e Vishaka. Uddhava respondeu da seguinte maneira: veja só a condição das gopis, especialmente Radharani. Está numa condição muito dolorosa por causa da saudade que sente de ti. Ela ficou esquálida e seu brilho corpóreo quase se foi. Seu coração está mergulhado na dor e, tendo parado de comer, seus seios tornaram-se negros, como um aspecto doentio. Devido à saudade de ti, todas as gopis, notadamente Radharani, assemelham-se a poças secas pelo calor abrasante do sol. Próximo verso. Uddhava disse a Krishna: ó auspiciosíssimo Krishna, por favor, ouve-me. O tormento causado por tua ausência debilitou Vishaka. Seus lábios tremem como árvores açoitadas por um vendaval. Seu lindo rosto lembra uma flor de lótus que murchou sob a neve, e seus olhos são como pétalas de lótus, chamuscadas pelo calor do sol outonal. Próximo verso. Esta é a lamentação de Srimati Radharani pelo seu amado Krishna, que estava ausente de casa. A mulher cujo marido deixou o lar e partiu rumo a uma terra estranha é chamada de Proshita Bhratrika. Lamentando-se por Krishna da maneira como um desses tipos de mulheres lamenta-se por seu marido, Srimati Radharani disse: minha querida amiga, onde está a glória da família de Nanda Maharaja, que usa em sua cabeça um ornamento de meia-lua? Onde está Krishna, cuja tonalidade é como a da joia Indranila, e que toca tão bem a sua flauta? Onde está teu amigo, o melhor de todos os homens, tão perito em dançar no círculo da dança da raça? Onde está aquele que é o verdadeiro remédio para salvar-me de morrer de uma doença cardíaca? Eu deveria condenar a providência que me causou tantos problemas ao separar-me de Krishna. Próximo verso. Ficando muitíssimo aflita pela dor da saudade de Krishna, Srimati Radharani disse: minha querida Lalita, por favor, escuta-me. Não posso suportar o sofrimento da febre da saudade de Krishna. Tampouco sei como explicar-te isso. É algo como ouro derretendo-se numa caixa de barro. Essa febre produz mais aflição do que o veneno, e é mais fulminante do que um raio. Sofro tal qual alguém que, devido à cólera, está às portas da morte. Para causar-me tanta dor, essa febre deve ser deveras muito forte. Próximo verso. Uddhava disse a Krishna: meu querido Krishna, todas as gopis estão tão aflitas com tua ausência que quase enlouqueceram. Ó Murari, em casa, Srimati Radharani fica rindo à toa e, como uma louca, pergunta sobre ti a todas as entidades, indistintamente, até mesmo as pedras. Incapaz de suportar a agonia de tua ausência, ela rola pelo chão.
Próximo. Lalita escreveu a Krishna a seguinte carta em prol de Srimati Radharani. Meu querido Krishna, tua ausência agitou demais a mente de Srimati Radharani, e inconsciente ela caiu ao chão. Ó inimigo de Kamsa, agora te tornaste um político de primeira classe, e pelo que se presume, podes então dar alívio a todos. Portanto, por favor, considera a angústia de Srimati Radharani, senão logo ficarás sabendo de sua morte. Talvez nessa hora te lamentes, mesmo que agora estejas tão alegre. O próximo e último verso. Na seguinte carta, Lalita repreendeu Krishna por sua insistência em ficar em Mathura. Bastou dançares, disse ela, agora entre aspas, bastou dançares a dança da raça, para atraires o amor de Srimati Radhika. Por que agora te mostras tão indiferente para com minha querida amiga Radharani? Ela está deitada semi-inconsciente, pensando nos teus passatempos. Verificarei se ela está viva, colocando uma mecha de algodão perto de suas narinas. E se ela ainda estiver viva, eu irei castigá-la. Ou seja, que Lalita, ela sempre toma o lado de Radharani. Ela nunca quer que Radharani fique sofrendo por Krishna. Então aqui ela diz, se ela não tiver morrido, eu irei castigá-la por isso, porque ela já deveria ter feito isso há muito tempo, ao invés de ficar, então, tentando sobreviver a esse sofrimento por Krishna. Muito bem, então a gente vai encerrar agora e dar sequência na próxima aula. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.